vou começar agora uma série de mensagens falando sobre isso, sobre ter um alvo, sobre ter metas, sobre ser uma pessoa disciplinada para alcançar as metas que nós desejamos, para que depois, por fim, consigamos atingir o nosso alvo, tá? Hoje, então, vou começar a falar sobre isso com você, sobre ter um alvo na nossa vida financeira. Nós precisamos ter um alvo. Às vezes, nós talvez estejamos vindo às reuniões, aos cultos, participamos aqui das mensagens, só que muitas vezes nós estamos aqui, mas não sabemos o que queremos alcançar, não temos um alvo, um objetivo, para que Deus possa, então, a partir daquilo ali, trabalhar na nossa vida e conseguir abençoar a sua vida. Eu sei que se eu perguntar aqui, quem é que quer dinheiro? Todo mundo vai levantar a mão, mas ter dinheiro é algo muito genérico, todo mundo quer, né? Mas daí, o que é o meu alvo? Eu quero ganhar dinheiro trabalhando com tal área. Bom, agora eu tenho um alvo. Agora Deus pode me ajudar, porque Ele sabe que eu quero ganhar dinheiro. Bom, ganhar dinheiro todo mundo quer, e tem várias formas de conseguir isso. Só que agora Deus sabe que eu tenho um alvo, que é trabalhando naquela área, é fazendo tal coisa. Deus sabe que aquele é o meu alvo agora para conseguir manter a minha vida financeira, manter a minha família, para mim prosperar. Então nós precisamos ter alvos na nossa vida. Alguma coisa que eu queira alcançar. E eu já vou começar falando com você que nós não temos que pensar pequeno. Quem pensa pequeno só consegue coisas pequenas. Eu vou te dar um exemplo. Você tem que mirar lá na Lua. Ah, pastor, mas é impossível chegar lá. Pode ser impossível de chegar lá, mas eu aposto que alguma coisa grande você vai alcançar no meio desse caminho. Amém? E às vezes você vai alcançar coisas que você não imaginava que poderia alcançar. Por quê? Porque você foi ousado na sua proposta, foi ousado no seu desejo, foi ousado no seu alvo. É isso que você tem que ser. Uma pessoa ousada, pensar em coisas grandes. Olha, Deus, eu quero ter aquela loja, eu quero faturar tanto por mês, eu quero ter um emprego tal, eu quero conquistar isso, aquilo. Nós temos que ser ousados, porque a Bíblia diz que quem pede, recebe. Mas se eu não pedir, eu ficar, não, Deus, está bom o meu carrinho, a minha lojinha, o meu mercadinho, o meu escritóriozinho, a minha vidinha. É assim que eu vou viver. Agora, se eu começar, não, Deus, eu tenho esse aqui, mas eu gostaria que o Senhor me desse aquele lá. E é possível chegar lá, meu irmão. Tudo através da fé. Amém? Você tem que aprender a começar a usar a sua fé, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu conheço a história de uma pessoa que ela só andava em lojas de carro usado, ficava olhando e tal, ali, e ela começou a entrar em lojas de carros novos. E ela não tinha nem dinheiro para dar de entrada. E ela sentava com o vendedor e dizia para o vendedor, bota aí que eu vou dar 30 mil, 20 mil, tantos mil de entrada, o carro é o carro tal. A pessoa até andava no carro, faz aí em tantas vezes o saldo e tal. Nem o dinheiro não tinha. Primeiro ela andava só em loja de carro usado, olhando. Depois começou a entrar nos novos. E essa pessoa começou a apresentar a Deus isso aí. Não, Deus, é aquele lá que eu quero. Mas nem dinheiro tinha para comprar. Sabe o que aconteceu? De um lado, de outro, o trabalho, uma porta se abriu, um negócio foi fechado, alguém lá aconteceu alguma coisa, e o dinheiro veio e a pessoa conseguiu comprar. Mas por quê? Porque ela começou a botar um alvo mais alto. Ela queria um carro usado, mas ela começou a só olhar o novo. E começou, Deus, esse é o meu alvo, é isso que eu quero. E Deus só pode dar aquilo que eu peço. Se eu ficar pedindo, não, Deus, eu quero ser só ali vender meus pãezinhos, tá bom? Se eu vender 10 pães por dia, já está ótimo para mim essa semana. Não, Deus, eu não quero vender só 10. Ô, Deus, eu quero começar a crescer aqui, daqui a pouco eu monto aqui um lugar que eu vou começar a produzir pão, eu quero começar a vender para todas as padarias que tem aqui na minha cidade. Então, tudo depende de qual é o seu alvo. Se o meu alvo for pequeno, o meu sucesso será pequeno. Agora, se o meu alvo é algo ousado, é algo grandioso, então eu vou começar a alcançar coisas grandes. Talvez até hoje você nunca conquistou, conseguiu algo grande, porque você nunca pensou nisso. Você nunca buscou isso. Você nunca pediu isso para quem? Para Deus. Agora, se você começar a pedir isso para Deus, pode ter certeza que Deus vai começar a te dar as condições para que você possa chegar lá. Amém, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, aonde você deseja chegar? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que me responder. Aonde que eu desejo chegar? Por que eu estou aqui nessa reunião? O que eu quero conquistar? Não, pastor, meu alvo é só pagar as dívidas. Bom, eu aposto que você vai conseguir isso. Não, o meu alvo é pagar as dívidas, mas eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. Qual é o seu alvo? Eu tenho que começar a pensar nisso.
O que você deseja? O que você quer alcançar? Não, eu quero uma mera prosperidade lá para o meu negócio. Não, eu quero crescer. Eu quero ser grande, eu quero conseguir muito. E Deus tem isso para você. Mas enquanto eu não determinar isso para mim, porque eu acho que para mim não dá, tem outros que desejaram e estão vivendo grande, estão vivendo muito, estão prosperando. Por quê? Porque eles não foram tímidos, eles foram corajosos em pedir. E é isso que nós temos que começar a ser, corajosos em pedir, em determinar. Aí a pergunta é, será que nós já pensamos nisso? Aonde eu quero chegar? Qual o alvo que eu quero atingir? O que eu desejo conquistar? Às vezes nós não paramos para pensar nisso. E os nossos pedidos para Deus são pedidos muito genéricos. Eu vou dar um exemplo, você é um vendedor. Qual é o pedido que o vendedor faz? Ele tem uma meta, ele diz, Deus, eu quero todo mês alcançar a meta. Olha o alvo dessa pessoa, para mim isso é um alvo pequeno. Aí todo mês você fica num sofrimento. No último dia, no último minuto, entra alguém que faz a compra, você atinge a meta. Aí você passa o mês todo no sofrimento. Ai meu Deus, eu preciso, socorro, num desespero, numa preocupação. Mas foi o pedido que você fez para Deus, você queria atingir a meta. Agora, se você fizesse um outro tipo de oração e dissesse, Deus, a minha meta todo mês é 40 mil, mas todo mês eu quero vender 80. Amém. Os 10 primeiros dias do mês, você não ficaria mais preocupado com nada, porque Deus já mandaria mais dos 40 que você precisa, e até o final Deus mandaria o resto que você necessita. Você ia ficar muito mais tranquilo, porque todo mês você ia bater essa meta, mas tudo é a oração que eu fiz. O meu alvo, ele vai ser do tamanho da minha fé. Só que muitas vezes eu tenho fé para pedir algo maior, só que nós acabamos ficando meio tímidos, medrosos, pensando, será que Deus quer dar isso para mim mesmo? Será que Deus quer? Irmão, Deus tem muitas coisas para nós, só que nós temos que ser um pouco mais ousados. Vamos lá, quantos anos já se passaram e os seus sonhos ainda não se realizaram? Temos que começar a pensar nisso. Quantos anos estão se passando, nós estamos na igreja, participamos dos cultos, das reuniões, né? Quanto tempo a gente está na casa de Deus e que os nossos sonhos ainda não se realizaram? O sonho de ter aquele carro melhor, de ter aquele apartamento maior, aquela casa, de ter o meu próprio negócio, de crescer, de ter uma renda mensal no valor X. Às vezes faz anos que eu sonho com isso, e daí a pergunta é, até hoje não se realizou. Quantos anos fazem que eu quero alguma coisa para a minha vida? Uma viagem, ou não sei o que você deseja, a porta de emprego. Quanto tempo faz que eu desejo alguma coisa e isso ainda não se concretizou, ainda não se tornou realidade na minha vida, né? Os anos estão passando e os nossos planos não estão saindo da onde? Do papel. Está lá o seu projeto de vida. Passa o ano todo e às vezes o projeto não se realiza. Porque eu faço ele na virada e esqueço dele o resto do ano. Eu não olho para ele como um alvo. É isso que eu quero alcançar esse ano. É isso que eu quero conquistar, é isso que eu quero ter. E às vezes tudo que você deseja não sai do papel. A reforma da casa, a melhora aqui, a melhora lá, nada sai do papel. Nós não saímos do mundo dos sonhos. E nós temos que sair, começar a alcançar a realidade. Muitos estão vivendo no mundo dos sonhos, do eu gostaria, eu queria, ou que bom se acontecesse. Às vezes é só o que a gente fala, como eu gostaria, como eu queria, se desse certo, se acontecesse. Irmão, não vai cair do céu. Você tem que começar a agir para que isso aconteça. Amém. Deus me dá os sonhos. Agora eu vou atrás das ferramentas e eu vou trabalhar para que esses sonhos se tornem realidade. Não adianta eu ficar com os braços cruzados e querer que Deus ele venha fazer tudo na minha vida. Então vamos lá. Precisamos de um alvo. É isso que eu preciso, ter um alvo. E daí você sabe o que você quer? Alguém aqui já brincou com aqueles tira-alvo, aqueles? Sabe? A gente botava na parede assim, pegava com... Ele tinha tipo um alfinetezinho, alguma coisa na ponta, e nós jogávamos, né? E daí, dardo, né? Obrigado. O dardo. E daí nós ficávamos jogando aquilo ali. Aí, às vezes, nós jogávamos e caía fora. Aí você ia tentando se aperfeiçoar até que você conseguisse acertar. Poxa, o meu alvo é aquele lá. No início nós vamos errar, vamos passar longe, o ano vai passar, puxa, não consegui nem chegar perto. Mas com o tempo eu vou me aperfeiçoando. E eu vou observando que cada vez eu estou chegando mais perto daquele sonho, mais perto daquela realização, mais perto daquele desejo que eu tinha. Vou me aproximando dele. Então eu tenho que começar a pensar no que eu quero. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero mostrar para você um versículo que está em 1 Coríntios 9,
vai do capítulo 24 ao 25. Presta bastante, todo mundo consegue ler aqui? Então observa o que diz, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o quê, pessoal? O prêmio. Na corrida é assim, todo mundo corre, mas só um. O que chega em primeiro lugar é o que leva o prêmio. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, ó, correi de tal maneira que você alcance esse prêmio. Se esforce, se dedique, treine mais para chegar lá. E daí o apóstolo Paulo fala algo aqui, ó. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E é verdade, para alcançar um alvo, para alcançar as minhas metas que me levarão até o alvo, vou ter que ter disciplina, me abster de muitas coisas. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Aí o Paulo fala, ó, pois eu assim corro. Então ele está dizendo, eu estou correndo, eu estou dando o meu melhor. Por quê? Porque eu quero alcançar o prêmio. Eu não estou correndo por correr. Eu não estou vivendo a minha vida por viver. E a maioria das pessoas vive a vida por viver. Como é que você está? Estou indo. Como é que você está? Vivendo. Como é que estão as coisas? Mais ou menos. E assim a pessoa vai, ela não tem um alvo, ela não tem um objetivo, ela não sabe o que ela quer alcançar. Ela não sabe o que ela quer conquistar. E às vezes ela passa a vida toda e não conquista nada. Então Paulo está dizendo, ó, eu corro, mas não como uma coisa incerta. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho um alvo. Eu sei o que eu quero alcançar na minha vida. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei as etapas que eu vou ter que passar para conseguir aquilo lá. Então ele está dizendo, eu corro, mas não como uma coisa incerta. Ou seja, todo dia eu levanto e eu sei o que eu quero. E o que eu vou ter que ir fazendo para conseguir alcançar aquilo. E daí ele diz assim combato, mas não como batendo aonde? No ar. Então ele está dizendo, eu não estou batendo no ar. Irmão, se você ficar socando o ar, você não vai atingir nada e vai chegar uma hora que você cansa, que você se esgota, que você usa a sua força, a sua energia para nada. Então não fique usando a sua força, a sua capacidade para nada. E às vezes nós estamos assim, não sabemos o que queremos alcançar, o que queremos ter na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Por quê? Porque nós não temos um alvo. Não, pastor, meu alvo, eu vou falar para a pessoa que não tem a casa própria, é a minha casa própria. Então todo dia eu vou correr. Mas não vou correr de qualquer jeito, eu vou correr para alcançar. Amém. Todo mês eu vou trabalhar para quê? Para conquistar aquilo ali. Então eu preciso ter um alvo na minha vida, saber aonde eu gostaria de chegar. Muitos estão batendo no ar, estão lutando e se cansando sem alcançar nada, né? Porque não possuem um alvo, não sabem aonde eles querem chegar. A pessoa não sabe onde ela quer chegar. Enquanto eu não sei aonde eu quero chegar, eu vou ficar vagando de emprego em emprego, de loja em loja, de lugar em lugar, e normalmente só com salários pequenos. Porque eu não sei o que eu quero, então para mim o que vier está bom. Tem pessoa que diz assim, para mim qualquer coisa está bom. Para mim não é qualquer coisa que está bom, não. Amém. Porque eu sei o que eu quero. Então para mim não é qualquer coisa que fique bom, não. Agora, tem muitas pessoas que são assim, não, para mim, o que vier está bom. Qualquer coisa está bom para mim. Não, para mim, não, qualquer coisa não fica bom, não. Porque eu sei o que eu quero e aonde eu quero chegar. E daí continua. E daí a pergunta é, qual é a sua meta? Às vezes nós não temos uma meta para alcançar o nosso alvo. Vamos lá. Estamos vendo outras pessoas levando o prêmio, crescendo, comprando a casa própria, o carro. Estamos vendo pessoas se formando, pessoal. E às vezes você diz, eu tinha um sonho de me formar, você ficou para trás. O colega de trabalho que tinha a mesma idade que você, às vezes já está formado, você não. Então estamos vendo pessoas crescendo, se formando, comprando a casa, construindo uma carreira. Às vezes você se formou, você pega o mesmo tempo dos seus colegas da turma que tiveram a formatura com você. Quando nós paramos para analisar, observamos que eles construíram uma carreira, uma vida, e nós fomos ficando. Porque não tínhamos um alvo. Bom, meu primeiro alvo era me formar, tudo bem. Agora, depois de formado, eu tenho que ter um outro alvo para a minha vida. E senão eu vou ter uma formação e eu vou acabar ficando para trás, sempre dependente de alguém. Então, tem pessoas que já construíram uma carreira e nós estamos ficando para trás. O nosso único prêmio tem sido o cansaço da corrida. O cansaço de trabalhar e não conquistar nada. Às vezes esse é o seu único prêmio, é o único testemunho, é a única experiência que você tem para contar. O que é acordar todo dia, ver o dinheiro passar pelas mãos e só ver passar, porque vai tudo embora.
Não pode acontecer isso na nossa vida. Eu tenho que ter um alvo. Pastor, o meu alvo é que o meu mercado vai crescer, o meu alvo é que esse escritório aqui está rendendo 5, ele vai começar a render 20. Amém? Esse é o meu alvo. Ô pastor, meu alvo é que eu tenho tantos clientes, então agora eu vou trabalhar de uma forma tal para duplicar, triplicar, quadruplicar essa clientela. Por quê? Porque eu quero um faturamento maior, eu quero uma mudança. Às vezes nós estamos acomodados, alcançamos pequenas coisas e paramos por aí. Comece a estabelecer 3 tipos de alvos na sua vida. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. 3 tipos de alvos nós temos que ter na nossa vida. O primeiro alvo que eu tenho que ter é a curto prazo. Daqui a alguns meses, o que eu quero para a minha vida? Amém? Vamos dar um exemplo, pastor, o meu alvo é emagrecer, mas a maioria não consegue. Segunda-feira é o dia mundial do regime. Né? E daí a pessoa tem um alvo, mas ela nunca chega lá. Estabeleça uma meta, seja o que for, pastor, eu quero que o meu escritório cresça. Então, a curto prazo, para o mês que vem, eu já quero que aumente no mínimo 2, 5 mil reais. E depois a médio prazo, poxa, curto prazo, daqui a 2, 3 meses. A médio prazo, daqui a 6 meses, 8 meses, como é que eu quero que esteja? Eu tenho que começar a me avaliar, porque se eu não tiver um alvo, eu não começar a estabelecer assim, alguns tipos de alvos ou metas na minha vida, eu nunca vou saber se eu estou conseguindo vencer ou se eu estou fracassando, porque eu não tenho um parâmetro para medir o meu sucesso. Então, a médio prazo e a longo prazo, daqui a 1 ano, eu vou te fazer uma pergunta, como é que você quer que a sua vida esteja daqui a 3 a 5 anos? Amém. O que você quer para a sua vida daqui a 3 a 5 anos? Comece a pensar nisso. Amém. Às vezes nós não pensamos o que eu quero da minha vida daqui a 3 a 5 anos. Você tem que começar a pensar nisso. Como que eu quero estar? Aonde eu quero estar? Aonde eu desejo chegar daqui a 3, 5 anos? Não pensamos nisso. Amém. Você quer uma casa própria, sabe o que você faz? Vai no jornal ou na revista e pega a foto de uma casa linda. Bota na geladeira. Você passa pela geladeira todo dia quando você passar, dá uma olhada para ela. Puxa, é ali que eu vou chegar. Amém? Daqui a 5 anos eu quero chegar ali. E todo dia você olha para ela, porque você tem que lembrar o que você quer todos os dias. Porque nós temos uma facilidade de esquecer e de continuar vivendo a vida só por viver. Amém? Então aquilo que eu quero, eu preciso às vezes fixar em alguns lugares e ficar olhando para aquilo. Para que todo dia eu possa me lembrar. Poxa, é para isso que eu vou trabalhar, é para isso que eu vou dar o meu melhor, é para isso que eu vou atender bem aquele cliente, é para isso que eu vou me dedicar. Amém? Porque eu desejo chegar lá, então eu tenho que ter alguns alvos a curto prazo. Poxa, a curto prazo eu quero tal coisa, a médio prazo eu quero isso, e a longo prazo eu quero alcançar tal outra coisa. E aí você vai começar a conquistar, porque dinheiro chega todo mês nas nossas mãos, sim ou não? Quem é que recebe aí? E se você não tiver alvos, o dinheiro vai entrar por uma mão, vai sair por onde? Quanto dinheiro já passou? Aí você ganhou aquela rescisão de 40 mil reais do trabalho. Você não tinha um alvo. Aonde foi parar a rescisão? Tudo foi fora. A única coisa que você tem é uma meia que está furada na ponta do dedo, que você comprou em promoção no mercado, que era 6 por 5 pila. Amém? E o resto do dinheiro desapareceu, porque você não sabia o que você queria. O dinheiro veio e ele acabou indo embora. Por quê? Porque não tinha um alvo, não sabia. E depois de estabelecê-los, é o momento de, como uma flecha, ir em direção a estes alvos. E é isso que eu vou ter que ser, que nem uma flecha, eu vou em direção. Agora, se você tivesse um alvo, chegou aqueles 40 mil na sua mão, eu já sei o que eu vou fazer. Isso aqui eu vou até pagar umas contas, isso aqui eu vou guardar, mas isso aqui já está destinado. E esse dinheiro estaria até hoje na sua mão, se multiplicando, às vezes se multiplicando, como eu disse, se reproduzindo, você teria muito mais. Mas como eu não tinha um alvo, não sabia o que eu queria, eu peguei, fui numa loja, fui no shopping, gastei aqui, dei para o fulano, Beltrano, e gastei, 2 meses depois não tem mais. Porque eu não sabia o que eu queria. E daí o dinheiro chega na minha mão e ele some, porque eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei onde eu quero chegar. E eu tenho que começar a pensar nisso. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia Sagrada fala. Olha o apóstolo Paulo aqui no livro de Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo tinha um alvo, isto é, ele sabia o que ele queria. Olha o que diz Filipenses 3. Não que eu já tenha alcançado. Então Paulo está dizendo, eu ainda não alcancei meu alvo. Ou que eu seja perfeito. Mas ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Jesus Cristo. Agora olha o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que o Paulo disse? E avançando para as que estão diante de mim,
olha só o que ele fala: eu prossigo para o alvo. Então Paulo, ele tinha um alvo. Por isso que ele foi um dos apóstolos que teve mais sucesso no ministério dele. Por que ele teve um ministério de sucesso? Porque ele sabia o que ele queria alcançar. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia qual era o alvo dele. Pega a Bíblia, qual foi o homem que escreveu mais cartas, mais livros da Bíblia? Não foi o Paulo? Sim ou não? O homem que teve muito sucesso, por quê? Porque ele tinha um alvo. Ele sabia que ele não podia perder tempo com algumas coisas. Agora, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que o Paulo não perdia tempo? Por que ele teve sucesso? Por que a maioria da doutrina da igreja que você tem foi ele que escreveu? Porque ele era um apóstolo que tinha um alvo. Ele sabia o que ele queria fazer e aonde ele precisava chegar. Então vamos lá, se a gente não tem um alvo, a gente passa por um lugar e não faz nada. Jesus nos ensinou a nos planejarmos. Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta do quê? Dos gastos, para ver se tem como acabar. Eu tenho um alvo, então eu tenho que me planejar para poder chegar naquele alvo. Se eu não tiver planejamento, eu nunca vou chegar lá. Vamos lá, às vezes nós somos bons profissionais, mas péssimos administradores. Não podemos ser preguiçosos, né? Fazemos promessas a nós mesmos e não cumprimos. A pior coisa que tem é você fazer uma promessa para si mesmo e não cumprir. Amém? Segunda... Estou no exemplo clássico do regime. Você já pagou 8 meses de academia. Fez um plano. Segunda eu começo. E não começa nunca. Amém? E daí você começa a ficar decepcionado consigo mesmo. A pior coisa é você prometer: eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou... E muitas vezes nós somos assim, fazemos promessas a nós mesmos e não cumprimos. Prometemos: não, ano que vem eu não vou me matar tanto, ou no próximo ano eu vou levar minha família para tirar férias, eu vou tirar férias, e chega o ano, você não tira nada. Continua tudo igual na sua vida. E daí diz aqui, você precisa agir. Se nós não agirmos, nunca vamos sair do lugar. Olha o que diz o Provérbios 13, versículo 4. A alma do preguiçoso, ela deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, o que ela faz? Engorda e prosperar, tá, pessoal? A alma do preguiçoso, ela deseja, é verdade, chega para o preguiçoso, ele está em casa com as pernas para cima, os braços cruzados. Você gostaria de um emprego? Tu não sabe como eu quero um trabalho. É o que eu mais quero na minha vida. Só que ele é preguiçoso, ele fica lá, ele não sai do lugar, ele não toma uma atitude. Ele deseja, ele tem sonhos, só que ele não alcança nada. Por quê? Porque ele não sai do lugar. Vamos continuar. Não deixe para amanhã o que você precisa começar quando? E muitas vezes nós temos a mania de ir protelando, sempre adiando compromissos, adiando o que eu deveria começar, adiando o que eu deveria fazer. Sabe de uma coisa? Aquilo que eu deixo para amanhã eu acabo não fazendo nunca. Eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que fazer agora. E tem que ter prioridade. O que é mais importante hoje? Eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer agora. Eu tenho que começar hoje, então vou começar hoje, eu vou largar tudo e vou colocar isso aqui como prioridade. Vamos lá, pessoal. Estabeleça hoje mesmo os seus alvos. Contudo, não pense em algo possível, mas alvos que serão verdadeiros desafios para você mesmo. Porque quando tu pensa em alguma coisa que é possível, tu está te limitando. Você tem que botar algo que vai ser um desafio para você. E quando você alcança esse algo que seria um desafio, você acaba percebendo que você é mais capaz do que imaginava. E ali nós vamos nos descobrindo. Então não tem que estabelecer um alvo possível. Eu vou estabelecer algo que para mim é impossível conquistar, impossível alcançar. Vamos lá. Veja o que disse, aqui tem uma pessoa que escreve alguns livros bem importantes, ele falou algo importante. Qualquer pessoa que escolhe um alvo plenamente alcançável na vida, já definiu seus próprios limites. E quando eu defino algo, minha meta é fazer 1 pão por dia. Isso é fácil. Eu estou me limitando, às vezes você poderia fazer 20, mas sua meta você botou para fazer 1. Aí você vai lá e faz 1, alcancei. Agora o resto do dia eu vou dormir. Eu me limitei, eu sou capaz, eu podia estar fazendo 20 por dia, mas eu me limitei a fazer 1. Então coloque um alvo maior. Um alvo, às vezes, que você vai ter que se esforçar muito para chegar nele. Então você vai começar a ver o quanto capaz você é. Vamos lá, pessoal. A Bíblia nos diz: o que é impossível para os homens é possível para quem? E quem é que serve o Deus do impossível aí? Diga glória a Deus. Mas você acredita mesmo que Deus é o Deus do impossível? Sim ou não? Sim. Então comece a estabelecer grandes alvos. Alvos que você olha para eles e diz:
Puxa, olha, vou ter que suar para chegar lá. Amém? Vai ser difícil eu alcançar isso aí, mas eu vou me empenhar, vou trabalhar para isso. Vamos lá. Sempre tem alguém fazendo o que outra pessoa dizia ser impossível. Ouse pensar no impensável. Às vezes eu digo, não, é difícil, não tem como. Enquanto eu estou dizendo que não tem como, tem alguém conseguindo fazer. Enquanto eu estou dizendo, não, esse lugar aqui não dá, tem outro que conseguiu ter sucesso. Então não se limite. Determine para você mesmo grandes alvos. Vamos lá, mire na lua, e assim você alcançará grandes alvos, né? Falei no início, vamos continuar. Porém, depois de termos um alvo e sabermos onde queremos chegar, precisamos de metas para alcançarmos estes alvos e, por fim, de disciplina para colocarmos tudo em prática. Quem entendeu, diga glória a Deus.